O extra da novela capítulo 165. Selva. 2. Olhando para o homem na minha frente, eu caí em pensamentos. Eu não conhecia sua habilidade. Também não consegui detectar nenhuma alteração na configuração. Foi porque ele era muito forte? Ou foi porque ele não estava na história original? Mas independentemente de qual fosse o seu dom, não havia razão para eu ficar com medo dentro da torre. Embora não pudesse garantir a vitória, não tinha confiança em perder como disse antes. Eu acho que você está certo. O homem retrucou. Sua expressão estava mudando constantemente. Seus olhos brilhantes estavam cheios de intenção assassina, e seu pequeno sorriso era como de uma serpente. Eu não deveria fazer algo se vou sentir pena disso. De repente, o corpo do homem tremeu. Embora tenha acontecido instantaneamente, pude capturar a mudança em seu corpo. Seu corpo havia se transformado em poder mágico. Sim, foi mal meu. O homem murmurou para si mesmo, então de repente caiu na gargalhada. Os cantos de sua boca estavam praticamente pendurados em suas orelhas. Eu levantei minha arma. Ao mesmo tempo, o homem se transformou em uma corrente de poder mágico e voou de volta. O que? Eu não estava enganado. Ele definitivamente se transformou em poder mágico. No entanto, ele era lento o suficiente para que eu pudesse rastrear seus movimentos com os olhos. Eu puxei o gatilho. 1, 2. 2 balas atravessaram seu corpo. Na terceira bala, no entanto, usei o estigma para infundir a bala com um atributo anti-magia. Está acordado. A bala atingiu seu ombro. Seu corpo se materializou e caiu no chão. Isso dói. Sentado ereto, o homem esfregou o ombro ferido. Também mantive a calma e transformei o Desert Eagle em seu modo de fuzil de assalto. Depois de infundir mais balas com um atributo anti-magia, me aproximei dele. O administrador do segundo andar, Luke, está observando você. No entanto, eu podia sentir o olhar do administrador caindo sobre mim. Eu me encolhi um pouco, mas ainda apontei minha arma para o homem. Não é fácil ter meu poder restrito. O homem se levantou e suspirou. Tudo bem, eu admito. Você é a pessoa mais forte aqui. Meu ombro dói tanto que mal consigo me mexer. Eu podia sentir sinceridade em suas palavras. Eu deveria ter trazido uma arma também. Minha arma é tão pesada que ainda não consigo segurá-la. O homem resmungou e se moveu lentamente. Enquanto isso, pensei no alerta do sistema que recebi. Dizia que Luke estava observando. Como o alerta não era um aviso, julguei que não havia problema em disparar outra bala. Enquanto eu pensava, o homem se aproximou de sua companheira, a mulher que me jogou uma adaga. Ela parecia estar gravemente ferida enquanto segurava o peito e ofegava. Lacores. O homem murmurou algo, e uma linguagem antiga começou a ser gravada no chão abaixo dele. Interessante, não é? E a habilidade que escolhi com meu bilhete preto? Teleporte em massa? Você sabe sobre isso? O homem sorriu. Você pegou o pior. Eu atirei de volta friamente e apontei minha arma. Sério? Pareceu-me bastante útil. Eu tive que matá-lo antes que ele partisse. Cuidadosamente infundindo o poder mágico do estigma na bala. Quang. Eu atirei. No entanto, pilares de terra se ergueram do chão, formando um escudo. Tudududu, minha bala antimágica rasgou facilmente os escudos, que foram criados a partir de uma mistura de poder mágico e sujeira, mas os escudos de 12 camadas interromperam o impulso da bala. Cook. Com seu poder diminuído, o homem o bloqueou facilmente com seu corpo. Faz tempo que não sinto tanta dor. Uma voz exausta soou do outro lado dos escudos. Ao mesmo tempo, uma corrente em espiral de poder mágico sinalizou a ativação do teleporte em massa. Aviso. Luke, o administrador do segundo andar, está te observando atentamente. Um aviso apareceu. Parecia que eu lutei muito perto do administrador. Se ao menos tivéssemos lutado um pouco mais longe, eu estava confiante de que poderia tê-lo matado uma vez. Eu deveria levar isso em conta quando eu matar Jin Sayuk. Abaixei minha arma. Então, eu coloquei ares e falei como se estivesse sendo generoso. Tudo bem, você está livre para ir. Eu vou deixar você viver isso uma vez. Uma voz perturbada voltou. Eu retruquei simplesmente. Eu estou deixando você ir. Estou muito emocionado por você ter parado para pegar seu amigo. O homem não respondeu.
Eu estava agindo para esconder minha fraqueza, para evitar que ele descobrisse que eu não podia usar livremente balas anti-mágica na frente de um administrador. Obrigado. Eu não sabia se ele comprou ou não, mas foi o que ele disse. Então eu vou deixar você viver uma vez mais tarde. Meu nome é Bill. Lembre-se. Yeah. Chorong. No momento seguinte, 2 pedaços de poder mágico dispararam no ar. Fiquei parado e os observei voar para longe. Eca. Suspirei. Eu não esperava que Jin Sayuki não estivesse aqui, mas isso foi realmente uma vantagem para mim. Se ela estivesse entrando na torre 2 meses depois, isso significava apenas que eu teria mais tempo para exibir uma diferença de poder mais avassaladora. Por enquanto, concentrei-me e observei a direção que meus companheiros tomaram. Um grande gorila rugia ao longe. O homem lutando contra o gorila era Sheoki Junjeong, que talvez fosse mais parecido com um gorila do que um gorila. Venha, eu vou lutar com você. Sheoki Junjeong começou a lutar com o gorila. Mas não importa o quão poderoso Sheoki Junjeong fosse, ele estava lutando contra um gorila da Torre do Desejo. Naturalmente, ele estava no lado perdedor no início. Ele simplesmente não conseguia superar o gorila em pura força. As mãos de Sheoki Junjeong se entrelaçaram com as do gorila, e o gorila começou a empurrá-lo para trás. Foi então. Sheoki Junjeong rugiu como uma fera e seus músculos de repente aumentaram. A maré da batalha virou, e Sheoki Junjeong logo estava estrangulando o pescoço do gorila. Apesar da luta feroz do gorila, Sheoki Junjeong o estrangulou até a morte. Pequeno diabinho, não fique tão ansioso. Com essas palavras, Sheoki Junjeong caiu no chão como se estivesse desmaiado. Jain olhou para ele de uma pequena distância e balançou a cabeça. Você acha que ele sabe que este lugar não é uma arena de duelos, chefe? Rindo da pergunta de Jain, comecei a correr em direção a eles. Eu não tinha certeza se eles estavam propositalmente andando mais devagar para mim ou se eles estavam atrasados por causa do gorila, mas eu consegui alcançá-los rapidamente. Estou de volta, ó. Aquilo foi rápido. O chefe me viu primeiro. Jin, o que você estava fazendo, tio? Jain arrastou o final da frase como se fôssemos amigos íntimos. Em resposta, bostei a Jain num olhar estranho. Olhei ao redor sem responder. Como a exploração do segundo andar estava apenas começando, havia muitas pessoas em um raio de 1 a 2 quilômetros. Shainayun também estava entre eles. Ela parecia estar viajando com membros da essência do estreito. Eu propositadamente olhei para longe deles. Jin? Chefe perguntou novamente. Sim. Não é nada. Você se deparou com alguém? Não acho que outros jogadores estejam procurando cooperar com pessoas que não conhecem. Jain respondeu. Não foi muito surpreendente, pois a maioria dos jogadores tendia a viajar com os membros da guilda. Por enquanto, vamos sentar. Sentar? Sim. Por quê? Não deveríamos andar? Em resposta, apontei para o gorila que Sheoki Junjeong caçava. Eu quero desmontar isso primeiro. Espere por mim um pouco. Você precisa. Seu couro é importante e também precisamos de uma fonte de alimento. Vamos ficar aqui por muito tempo. Muito tempo? Não. Sheoki Junjeong, que estava praticamente desmaiado até um momento atrás, de repente se levantou e falou. Sua velocidade de recuperação foi bastante assustadora. Aquele cara de cabelo branco não disse que 50 pessoas podiam entrar em cada elevador? Ele disse que há 10 deles. Então 2 dias devem ser suficientes. Você não pode fazer multiplicação e subtração? Não é uma questão de matemática. Era uma questão de eficiência, ética, egoísmo e altruísmo. Cada elevador comportava 50 pessoas. No entanto, esse era apenas o número máximo que eles podiam manter. Não havia nenhuma condição que dissesse que um elevador precisava estar cheio. O administrador disse no máximo 50 pessoas. Sim, então se 50 pessoas entrarem em cada um. Use seu cérebro, seu idiota. Jain interveio e facilitou meu trabalho. Se você não precisa de todas as 50 pessoas para ligar o elevador, isso significa que até uma única pessoa pode sair com ele. Exatamente. O que Sheoki Junjeong disse foi apenas o melhor cenário. Mas, considerando a ganância e o egoísmo inatos dos humanos, era provável que apenas 20 ou mais pessoas subissem a cada dia. Em outras palavras,
Poderíamos ficar presos aqui por mais de 100 dias. Entendo. Mas isso não significa que devemos tentar encontrar um elevador o mais rápido possível. Não se preocupe, vai ficar tudo bem se chegarmos um pouco atrasados. O terceiro andar era um lugar terrível. Como tal, eu precisava de pelo menos 3 a 4 dias de preparação antes de subir. Porra, então o que você quer que façamos? Infelizmente, não pude explicar as coisas em detalhes. Em vez de apressar as coisas, vamos devagar. Sentei-me perto do gorila e comecei a desmontá-lo. Esfolar o gorila com uma faca, cortar sua carne, arrancar seus dentes. Eu havia me acostumado a esse processo enquanto cortava peixe durante o segundo tutorial. Embora tenha sido difícil no começo, continuei dizendo a mim mesmo que estava cortando barro e ficou mais fácil. Claro, um enorme gorila ainda era mais nojento do que um peixe. O sistema de nível 1 pode usar o modo de defesa da sanidade. Enquanto eu estava desmantelando o gorila, o sistema da torre de repente me enviou uma mensagem. Obrigado pela sugestão, mas eu posso aceitar isso. Por que você está falando sozinho? Boz e Jane me deram um olhar estranho. Certo, não grite ou fique bravo com as mensagens do sistema que você vê. Por quê? Jane inclinou a cabeça em confusão. Bem, se você pensar sobre isso, devemos ser gratos a isso. Está nos ajudando a subir sem receber nenhuma compensação. Quando eu disse isso, Jane Sheok e Jun Jeong me deram olhares estranhos e deram um passo para trás. Eles estavam me tratando como se eu tivesse enlouquecido. Apenas Boz assentiu com fervor. Logo, terminei de desmontar o Jungle Gorila. Você adquiriu a técnica, LV.1 desmantelamento. Você pode desmontar instantaneamente monstros de baixo nível. Nível 2 couro do gorila da selva. Carne de gorila da selva. Dentes do gorila da selva nível 2. Coloquei tudo no meu inventário e me levantei. Agora vamos continuar de novo. 3 horas depois. Rachel e 6 outros membros da guilda da corte real estavam caminhando em meio a uma forte tempestade de neve. Vice-líder. A tempestade de neve é muito dura. Como uma selva de repente se transformou na Antártida. Estou congelando. A guilda da corte real de Rachel escolheu a selva noroeste. No entanto, o terreno deste andar era muito instável. Depois de trabalhar por uma selva densa por 3 horas, um grande campo de neve apareceu. Vamos parar e descansar. Rachel gritou. Seus companheiros pararam e se juntaram. Eles não precisavam construir um iglu. Rachel encarou a nevasca e respirou fundo. Então, 2 elementais que eram visíveis apenas para ela formaram uma barreira circular ao redor deles. Não há fim para isso. Não sabemos onde estão os elevadores e não sabemos realmente o que há neste lugar. Dentro do calor criado pela barreira de Rachel, um membro da guilda iniciou uma conversa. Vice-líder, acho que devemos nos dividir em 2 equipes. O mensageiro da torre ainda está funcionando. À medida que os membros começaram a deixar ideias diferentes, uma janela do sistema de repente apareceu. O primeiro elevador partiu com 9 pessoas. Todos gritaram em choque. 9 pessoas. 50 pessoas poderiam ter tomado o elevador, mas apenas 9 pessoas saíram com ele. 9? Droga. Esses tolos cegos pela ganância. Vamos nos separar. Rachel decidiu imediatamente depois de ver esta mensagem. Vamos nos dividir nas equipes que discutimos antes e localizar um elevador o mais rápido possível. O primeiro a encontrar um elevador pode enviar a todos as suas coordenadas. Com isso, Rachel tirou sua armadura. Então, ela deu 3.000 TP Gargoyle Leater Armor para o capitão do segundo time, Davin. Vice-líder. O que é isso? Use, Da Vinci. Minha equipe pode lidar com o frio como meus elementais, mas esse não é o seu caso. Esta armadura tem uma função de controle de temperatura, para que você possa girá-la entre si, se necessário. Sim, obrigado. Davin recebeu a armadura com uma expressão emocionada. Agora vamos. Precisamos nos apressar. Assim, os 7 membros da Guilda Royal Curse se dividiram em 2 equipes. Não se esqueça de enviar relatórios periódicos. Boa sorte. Sim, Sua Majestade. Obrigada. Como líder da primeira equipe, Rachel foi para o leste com 2 outros membros da guilda. Assim, eles atravessaram a nevasca feroz por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos.
Depois de muito andar. Espere, o que? O que é isso? Um membro apontou para a distância. Um objeto afiado e dourado brilhava na neve. Parece um snowmobile. Vamos lá. Pode ser uma peça escondida. Com expressões brilhantes, os dois membros masculinos da guilda caminharam até o objeto dourado. Rachel teve uma sensação estranha, mas logo os seguiu. É uma moto de neve. Depressa, vice-líder. Os membros masculinos da guilda ficaram na frente do objeto misterioso e chamaram Rachel. Um snowmobile. Rachel ficou animada ao ouvir que o objeto era um snowmobile. Neste local, um snowmobile foi sem dúvida um dos melhores meios de transporte. Sim, tenho certeza. Espere, como vamos usar isso? Eu entendi, eu dirigi isso antes. Incapaz de conter sua excitação, os dois membros masculinos da guilda tocaram o snowmobile dourado. Imediatamente. Reino Unido. UP. PZZT. Uma faísca poderosa disparou. Não havia como eles reagirem à corrente instantânea de poder mágico entorpecedor da mente, e os dois homens desmaiaram no local. Refel. Davi. Supercarro anão. Por outro lado, em uma caverna na selva servindo de base temporária, Jane inclinou a cabeça e perguntou. Sim, aparentemente há um artefato com esse nome que você normalmente não pode tocar. E como você sabe disso? Ah, bem, você também viu, certo? O administrador estava lendo um livro. O administrador do segundo andar sentou-se debaixo de uma árvore e começou a ler um livro assim que terminou de dar uma explicação. Isso era para ser uma dica. Sendo gentil e social, Kinsu faria companhia a Luke antes de partir. Ele então localizava o livro nas mãos de Luke e perguntava do que se tratava. Luke então sorria significativamente e entregava o livro a Kinsu. Dei uma espiada. Aparentemente, os elevadores e os supercarros são ambos artefatos deixados para trás por anões. Ah, então é por isso que você está atrasado? Como é esse supercarro? Deve se parecer com um snowmobile. Havia várias peças escondidas consideradas artefatos anões. Meu objetivo no segundo andar era encontrar as estrelas escondidas junto com o supercarro. Então as coisas ficarão mais fáceis se encontrarmos. Sim, será útil em outros andares também. Dentro da Torre do Desejo, os cavalos eram o principal meio de transporte. No entanto, mesmo os cavalos tinham níveis neste lugar, e os cavalos de baixo nível não podiam ser usados em áreas de batalha. Claro, havia corcéis famosos como o Rei Ari, Bucephalus e o ligeiramente menor Reclès, mas não era fácil obter esses cavalos. Você sabe onde procurar? Não, mas estou confiante em poder encontrá-lo com meus olhos. Deve haver 3 Warven Supercars no segundo andar. Já que eu planejava dar a Kinsu um mapa do segundo andar, não deveria haver nenhum problema em eu pegar um Krong. Krong. Do lado de fora, o som de passos enormes soou. Olhando de lado, vi Sheok Junjeong que acabou de voltar da caça. Como sempre, seu corpo estava cheio de ferimentos. No entanto, seus ferimentos foram ainda piores hoje. Havia um enorme corte em seu lado que revelava suas costelas, e algo parecia ter mordido uma parte de sua panturrilha. Fazendo coisas estranhas de novo? Jane comentou enquanto ela balançava a cabeça. Sheok Junjeong recebeu com um grande sorriso. Eu provei o êxtase dentro da fronteira entre a vida e a morte. Então, onde está o cadáver? No entanto, ele não respondeu à minha pergunta. Você não trouxe de novo? Você deveria ter trazido de volta se pudesse. Eu resmunguei enquanto lhe entregava uma poção. Foi uma poção de cura que fiz usando ervas que comprei na loja do jogador. Porque eu não tinha uma receita adequada. Era apenas um item IV.0, mas era melhor que nada. Sheok Junjeong tomou a poção enquanto coçava a nuca. Cadê? Eu vou trazê-lo de volta. Não é tão longe. Continue em frente e você verá. Com essa explicação, ele engoliu a poção. Então, ele imediatamente adormeceu no chão. Coma, lute, durma, coma, lute, durma. Se ele não é uma fera, então o que ele é? Jaime-se, cuide da comida. Você só precisa cozinhá-lo. Ok, deixei a comida para Jane e fui para fora. Onde você está indo? Encontrei Bosque também acabou de voltar. Sheok Junjeong deixou um cadáver de monstro para trás, então eu vou buscá-lo. Então vamos juntos. Você vai precisar de alguém para protegê-lo.
Obrigado. Boas e eu começamos a andar para a frente. Após cerca de 15 minutos, descobrimos os vestígios de uma batalha feroz. Uma enorme área no meio da selva foi desmoronada, com árvores e grama esmagados. No meio, havia um enorme monstro deitado sem vida. Ele matou um urso pardo LV.3. O monstro que Sheok Junjeong derrotou era um urso pardo. Isso era possível mesmo com as mãos nuas. Fiquei mais uma vez impressionado com a força de Sheok Junjeong. Krong. Cortei a cabeça do urso e comecei a desmontá-lo. Igual LV.3 cabeça de urso pardo. LV.3 durabilidade purificador de ar nível 1 proteção facial nível 3 LV.1 higiene igual mesmo sem nenhum refinamento. A cabeça do urso era utilizável como capacete. Se tratado corretamente, tinha potencial para se tornar um equipamento valioso. Usando o poder mágico do estigma, limpei o interior da cabeça e a tornei usável como um capacete. Como resultado, a higiene LV.1 desapareceu. Com apenas isso, era bom o suficiente para ser um capacete. Eu coloquei a cabeça de lado. Acho que eu poderia fazer um capacete e presentear Sheok Junjeong. Voltei a desmontar o urso. Milímetros. Em algum momento, um murmúrio satisfeito atingiu meus ouvidos. Olhei para o lado por um momento e depois voltei a me concentrar no urso. No entanto, eu imediatamente olhei para o lado mais uma vez. Chefe. Parece um pouco estranho, mas é fantástico de outra forma. O chefe estava usando a cabeça de urso. Com o rosto saindo de dentro da boca do urso, Boss tinha uma expressão infantil e feliz. Olha, novato. Se eu fechar a boca, ela defende todo o meu rosto. Boss fechou a boca do urso. Uma garota usando uma máscara de urso estava na minha frente. Olhei para Boss em silêncio. Não é legal? Da boca do urso saiu uma voz satisfeita. O extra da novela capítulo 166. Selva, 3, bata em mim. Preciso testar sua durabilidade. Boss falou enquanto usava a cabeça de urso. Vendo sua expressão triunfante, hesitei por um momento antes de bater na cabeça do urso fracamente. Como é? Não sinto nada. Tente bater mais forte. Isso é tudo que você tem. Eu levantei minha mão e apertei meu punho com mais força. Depois de um leve alongamento, derrubei com força total. Krong. Um pequeno eco ressoou na selva. No momento do impacto, o pescoço de Boss tremeu e encolheu. Como é? Depois de ficar parada por cerca de 30 segundos, sua cabeça rangeu e 2 olhos de ursos mortos me encararam. Eu provavelmente deveria tirá-los e usá-los como olhos de vidro. Depois de soltar uma tosse seca, voltei a desmontar o urso pardo. Enquanto isso, a boca e os olhos da cabeça de urso estavam me encarando fixamente sem o menor movimento. LV.2 couro de urso pardo. LV.3 vesícula biliar do urso pardo. Sua técnica de desmantelamento melhora para o nível 2. Você pode desmantelar instantaneamente monstros LV.2 inferiores. Monstros que você desmantelar pessoalmente receberão um aumento de higiene. Feito. A carne do urso pardo não era comestível porque era muito pesada com músculos. Como tal, só coletei seu couro, que poderia ser usado para fazer vários equipamentos, e sua vesícula biliar, que poderia ser usada para fazer remédios. Nós terminamos, então vamos voltar. Levantei-me. No entanto, Boss ainda estava sentado no chão olhando para mim. Ela ainda estava em choque por ter sido atingida por mim. Eu sorri e agarrei o pulso de Boss. Vamos comer. Temos carne de veado. E você realmente deveria tirar essa cabeça de urso. Não é uma cabeça de urso. É um capacete. Boss finalmente abriu a boca. Ela parecia estar de mau humor. Depois, Boss e eu voltamos ao nosso acampamento temporário. Assim que entramos na caverna, sentimos o cheiro de carne saborosa. Boss estalou os lábios. O menu de hoje foi carne de veado marinada no meu molho especial. Ah, você voltou. Jane, que estava grelhando carne, nos cumprimentou. Então, ela inclinou a cabeça depois de ver a cabeça de Boss. Certo, ela ainda estava usando a cabeça de urso. Chefe, você foi comido por um urso. Não, apesar da aparência, é um bom capacete. Boss tirou a cabeça do urso com orgulho e deu a Jane. Jane estreitou os olhos para examinar a descrição do item da cabeça de urso. Uau,
É LV.3. Não é o mesmo que a armadura Newbie vendeu na casa de leilões. Sim, mas o que eu fiz é melhor. Nem todos os itens LV.3 eram iguais. Havia uma razão pela qual a Associação de Heróis avaliava heróis com uma classificação e uma grau. Por exemplo, a diferença entre o grau intermediário 9 e o grau intermediário 1 foi enorme. Mesmo 6 alunos do grau 9 foram incapazes de derrotar um grau 1, a menos que o dom do grau 1 fosse diretamente anulado. Essa diferença só se tornou maior entre diferentes ranks. Nesse sentido, a armadura de couro de gárgula que fiz poderia ser considerada um item de grau 1, e esta, cabeça de urso, poderia ser considerada um item de grau 9. Eu vejo. Jaina assentiu. Naquele momento, Boss rapidamente arrancou a cabeça de urso das mãos de Jaina e imediatamente a guardou em seu inventário. Parece que ela gostou muito. Tudo bem, vamos comer. Eu cozinhei muito. Sim. Nós nos reunimos ao redor da frigideira e do queimador onde a carne de veado estava sendo cozida. Estes são feitos, certo? Sim. Vá em frente, chefe. Eu respeitosamente deixei Boss dar a primeira mordida. Boss assentiu e colocou a carne de veado na boca. Milímetros. Como o cozinheiro que marinava a carne, gostava de ver Boss comendo com uma cara feliz. Em seguida foi Jain. Depois de mastigar a carne algumas vezes, seus olhos se arregalaram. Oh, Shi-kun, isso é incrível. Você fez este molho aqui? Sim. Uau. Ah, então não vale a pena gastar TP para comprar caixas de bento na loja do jogador? Caixas de bento. Bem, eles são apenas para o tutorial de qualquer maneira. Você não deveria poder comprá-los agora. As caixas de bento da loja do jogador eram chamadas de Tutorial Bento Box. O que? Sério? Sim, você pode verificar facilmente. A comida era um aspecto importante na conquista de qualquer torre. A Torre do Desejo tinha áreas residenciais que vendiam comida, mas em pisos de missão como o segundo andar, a comida se tornou um dos fatores mais importantes. Afinal, morrer de fome e ser morto em batalha tinham o mesmo resultado. Nesta torre, morrer significava que o número de habilidades que você poderia trazer de volta ao mundo real diminuiria. Dependendo de como você morreu, era possível perder todas as 7 vidas simultaneamente. Simplificando, era melhor não morrer. Você está certo, eles não estão mais sendo vendidos. Claro, eu realmente não me preocupei com as caixas de bento. LV.2 Desmontagem. NV.3 Cozinhar. LV.3 Criação. Dados aleatórios. Com esses 4, nunca tive que me preocupar em passar fome. Peguei meus pauzinhos e peguei um pedaço de carne de veado. Ficou delicioso como eu esperava. Eu praticamente podia sentir meu HP subindo. É? Porque não consigo acessar o fórum público. O que? Sério? Ouvindo Jain, tentei acessar o fórum público. Você não pode acessar o fórum público nos andares da missão. Oh. Outro cenário havia mudado da história original. No entanto, não olhei para o meu smartwatch. Houve muitas mudanças na torre, a maioria das quais foram pequenas. Eles também eram todas as coisas que eu poderia pedir ao sistema. Você não sabia disso? Não. Sério? Achei que você soubesse de tudo. Ah, não é como se eu fosse o mestre desta torre. Coar. Naquele momento, o rugido ecoou na caverna. Era quase como se um homem bêbado acabasse de acordar de seu sono. Era Sheok Junjeong. Tendo acordado, Sheok Junjeong se espreguiçou e caminhou até nós. Então, ele calmamente pegou um punhado de carne de veado e enfiou na boca. Tem mais alguma? Aguentar. Tirei outro pedaço de carne do inventário. Já que Boss pegou a cabeça de urso que eu planejava dar a ele, eu deveria pelo menos alimentá-lo bem. PSS, ei, está ótimo. Sheok Junjeong olhou para a carne sendo grelhada e sorriu. Enquanto Sheok Junjeong comia, comecei a arrumar os itens colocados ao redor da caverna. Já que ficamos aqui por muito tempo, era hora de começar de novo. Au, estou cheio. 7 minutos para cozinhar, 1 minuto para comer. Sheok Junjeong rapidamente terminou sua refeição e se levantou. Então vamos indo. Tudo bem, ok. Jain se espreguiçou e Boss colocou o capacete de cabeça de urso. Assim, saímos da caverna e caminhamos pela selva. Plantas antropófagas, gorilas, mosquitos gigantes, etc. Enquanto derrotávamos todos os tipos de monstros,
Procuramos um elevador. Oh! Antes que percebêssemos, nosso ambiente havia mudado. Foi como se tivéssemos passado por uma barreira que separava duas regiões. A vegetação no chão instantaneamente se transformou em neve branca. Dar um passo para trás não mudou nada. Era quase como se fôssemos transportados para uma área diferente. Onde estamos? Parece a Antártida. Que misterioso. Estávamos apenas em uma selva. Uma nevasca feroz soprava no campo de neve. A temperatura congelante da área fazia com que a selva quente e úmida em que estávamos fosse um sonho. Mesmo tempo. Uma nevasca soprava sem parar no frio cortante. Rachel usou o poder de seus elementais com força total e mal conseguiu terminar um iglu. Ela trouxe seus dois membros da guilda desmaiados para o iglu e colocou alguns cobertores sobre eles. Sua força aumenta em 0,005 ponto. Sua resistência aumenta em 0,005 ponto. Sua estatística especial, afinidade elemental, aumenta em 0,005 ponto. Alertas de aumento de estatísticas não a deixaram tão feliz. Rachel olhou para os dois membros da guilda com sentimentos contraditórios. Eles desmaiaram no momento em que tocaram o snowmobile. Felizmente, eles ainda estavam vivos. Rachel abriu o mensageiro. A comunicação está sendo prejudicada pelo fenômeno natural do andar da tempestade de neve. No entanto, ainda não funcionava. Rachel suspirou e voltou-se para os membros de sua guilda. Eles estavam deitados no chão como cadáveres. O sistema da torre dizia que cada jogador tinha 7 vidas, mas também que havia penalidades envolvidas com a morte. Como vice-líder da guilda da Corte Real, Rachel não podia deixar seus membros da guilda morrerem quando ela não sabia quais eram as penalidades. Seu estômago roncou. Rachel abriu a Player Shop enquanto esfregava a barriga. Ela já havia comido todo o suprimento de comida de emergência fornecido por seu ingresso. Mas desde que ela ainda tinha 500 TP nela, ela não estava preocupada com comida. Com isso em mente, ela clicou na caixa de bento do tutorial 5 TP. Como o tutorial terminou, a caixa de bento do tutorial não pode mais ser comprada. Seus olhos se arregalaram em choque. Porque agora? Esperando o melhor, ela clicou na caixa de bento de 10 TP. No entanto, foi o mesmo. Depois de tentar comprar comida várias vezes, ela percebeu que havia apenas uma caixa de bento disponível na loja do jogador. Caixa bento de emergência, 200 TP. Era uma caixa de bento no valor de 200 TP. Arg! Ela cobriu o rosto e pisou no chão. 200 TP para uma única caixa de bento. Ela sentiu como se estivesse sendo punida por gastar 3.000 TP em uma armadura. Como dizia o ditado, coisas ruins vieram de uma vez. A situação atual era demais para o mero vice-líder de 20 anos de idade. Eu posso fazer isso. Alegrar. Rachel deu um tapa leve em seu rosto. Ela não sabia quando a nevasca iria parar. Não sabendo quando os dois membros da guilda iriam acordar, ela sentiu que precisava encontrar comida. Com um plano em mente, Rachel deixou o iglu. A feroz tempestade de neve pareceu engolir seus sentidos, mas ela se forçou a caminhar pela neve. Ela foi capaz de suportar o frio intenso com a ajuda de seu elemental de fogo Fieri. Depois de caminhar corajosamente pela neve por um tempo, ela de repente parou. Junto com sua parada repentina, a neve ao redor de seus pés deslizou para a frente e caiu de um penhasco íngreme. Uma enorme fenda estava na frente dela. Quase caí. Rachel deu um suspiro de alívio e olhou para a fenda. Ali. Sob a fenda de 15 pés de altura, ela descobriu um elevador dourado. Era fácil de detectar por causa de sua cor que contrastava com a neve e sua forma única que não poderia ser outra coisa senão um elevador. No entanto, sua alegria durou apenas um momento. Logo, ela mordeu os lábios amargamente. E-mail protected, números, e-mail protected, %, número e traço, e-mail protegido, e ponto de exclamação circunflexo, e-mail protegido, ponto de exclamação número @ número. Outro grupo já havia assumido o elevador. Rachel examinou seus rostos. Felizmente, eles eram pessoas que ela reconhecia, pois frequentemente apareciam nos noticiários coreanos. Eles eram membros da guilda número 1 da China, Empire of Glory. Infelizmente, eles pareciam ter se encontrado com o resto dos membros de sua guilda enquanto preparavam a partida. Espere! Rachel gritou apressadamente como resultado. 8 pessoas olharam para ela do chão.
Após a inspeção secundária, Rachel viu orgulho e alegria em seus rostos por serem capazes de ultrapassar seus concorrentes. Sua intuição lhe disse que eles não esperariam por ela ou seu grupo. Não fique quieto depois de chamar. Se você quiser vir conosco, você deve se apressar. O homem suspeito de ser seu líder estendeu a mão para ela. Rachel foi capaz de sentir a luxúria nos olhos do homem. Obrigado pela oferta, mas tenho companheiros que desmaiaram. Ah, entendo. Mas se você não estiver sozinho, acho que não podemos esperar. Quem sabe quantas pessoas virão aqui se o fizermos. No entanto, seu olhar de luxúria desapareceu diante de seu espírito competitivo. Ao vê-lo se virar friamente, Rachel gritou apressadamente. Ela usou sua única ferramenta de negociação. Entendo. Estou disposto a pagar 500 TP. Não, vou pagar 1.500 TP pelos meus 2 camaradas também. Ei, vice-líder, parecemos mendigos. Apesar de nossa aparência, somos um dos melhores da China. Eu também tenho uma armadura LV.3. Embora eu não tenha isso comigo agora. Oh! Você foi o tolo que comprou a armadura de couro da gárgula. Ah! É tolo. De qualquer forma, boa sorte com seus amigos desmaiados. Vamos em frente. Apesar de ter oferecido tudo o que tinha, Rachel foi ridicularizada. As 8 pessoas entraram no elevador e logo a porta se fechou. Ah! Urong! O elevador emitiu uma vibração retumbante e disparou para o céu. Rachel só podia olhar para o elevador sair. Alerta! Uma vez ativado, um elevador reaparecerá em um local aleatório. Rachel se desesperou mais uma vez com o alerta do sistema. Pega, pega. Naquele momento, o som de passos soou. Um humano. Seu palpite estava meio correto. Virando-se, ela viu um estranho monstro meio humano, meio besta. Era um monstro comumente encontrado em regiões frias da Terra, um Yeti. Rachel rapidamente levantou seu florete. Era uma espada de nível em que ela comprou em Tutorial Toon, mas era a única coisa em que ela podia confiar. Igual, nível 3 bebê Yeti, igual um monstro LV.3. Foi o monstro de nível mais alto que ela enfrentou desde que entrou na torre. O Yeti olhou para ela e mostrou suas presas. Rachel não teve muito tempo para pensar. A mente do Yeti parecia estar codificada com o comando matar todos os humanos, pois rapidamente atacou ela na nevasca. Rachel rapidamente pulou para o lado e se esquivou da investida do Yeti. Coou. O rugido enfurecido do Yeti soou. Enquanto ele avançava em direção a ela mais uma vez, Rachel decidiu lutar. No entanto, seus movimentos foram mais inteligentes desta vez. Ele saltou usando suas pernas poderosas e instantaneamente desceu sobre Rachel. Kong. Junto com uma queda destrutiva, o Yeti brandiu seus punhos. Rachel evitou o ataque do Yeti com a ajuda de seus elementais e atacou aberturas na defesa do Yeti. Ela não tinha certeza se seus ataques eram eficazes, mas ela ainda podia dizer que a luta estava equilibrada. Clão, a espada de aço colidiu com os punhos do Yeti, produzindo ecos retumbantes. A esgrima acrobática de Rachel lidou com o Yeti gentilmente, e o Yeti foi incapaz de sair na frente. No entanto, Rachel sabia que não poderia arrastar a luta. O Yeti estava em seu ambiente nativo, enquanto Rachel precisava gastar poder mágico apenas para se manter aquecida. Goo! A raiva do Yeti explodiu antes que a preocupação de Rachel tivesse algum significado. Irritado com a constante esquiva de Rachel, o Yeti rugiu e balançou o braço em um amplo arco. Rachel decidiu usar esta oportunidade para atacar. Mas quase como se a tivesse conduzido, ou como se tivesse um poderoso sentido de batalha codificado em seu DNA, o Yeti levantou o pé e chutou a espada de Rachel para longe. Clão. Vendo seu florete voar para longe, Rachel cerrou os punhos. Usando o chiclete se desdentado, ela infundiu poder elemental em seu pequeno punho e deu um soco. Krong. Junto com seu soco simples, um enorme estrondo sônico soou à distância. Se ela não estivesse prestando atenção, ela poderia ter pensado que o som vinha de seu punho. Independentemente disso, o ataque repentino perfurou um enorme buraco no peito do Yeti, e sua carne e sangue respingaram em Rachel. Rachel ficou paralisada em transe. O Yeti parou de se mover completamente. Logo, caiu para frente. Além do cadáver caído do Yeti, Rachel avistou seu salvador. Um homem vestindo um capuz preto e todo tipo de equipamento. Mesmo à primeira vista,
Ele parecia extremamente quente. Quem? Antes que ela pudesse terminar sua frase, o homem puxou o capuz para baixo. Quando Rachel viu o rosto do homem, seu queixo caiu. Em vez de surpresa ou deleite, ela primeiro sentiu uma sensação de tranquilidade. Ele falou: prazer em vê-lo novamente. Ah! Como Rachel pensou originalmente, não havia como ele ter morrido no tutorial. Na verdade, vendo o manto, armadura, máscara e outros equipamentos que ele estava usando, Rachel se sentiu burra por se preocupar com ele. Na verdade, ele estava indo muito melhor do que ela, não importa como ela olhasse para isso. Vendo Kim agir sorridente, Rachel ficou perdida em pensamentos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.